Bem-vindo, bem-vinda a você que está aí do outro lado e que está com a gente aqui pela primeira vez, ao vivo, com uma plateia presente. Gente, bate palma! Nesse programa especialíssimo do Cristocast, pela primeira vez nesse formato. E eu não posso deixar de começar como eu sempre começo, lá no estúdio, porém aqui nesse evento maravilhoso no Revolução Jesus, que nos convidou. Eu tenho que começar como eu começo lá. Não sei que horas você vai estar assistindo, mas bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado, me dando o privilégio da sua companhia para a gente falar de Deus mais uma vez. Muito obrigada. Se você ainda não me conhece, eu sou a Andréa Ali, anfitriã aqui do Cristocast. Eu estou com 2 convidados especialíssimos que vão falar sobre Deus hoje, dividir seus testemunhos. E eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo vai tocar o teu coração aí do outro lado e o nosso aqui também, com certeza. Então, se você chegou agora, se inscreve no canal, vai ser maravilhoso. Já deixa um like, compartilha. Sabe o que você faz? Pega o link, manda para as 3 pessoas que você ama e manda também para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando ouvir uma mensagem de Deus no coração. Dessa forma, você também vai ser uma bênção na vida dessa pessoa. E eu tenho certeza que Deus vai agir e falar com elas. Então, vamos começar. Eu tenho 2 convidados especialíssimos que vieram de longe para estar aqui no Revolução Jesus e aproveitando falar com a gente do Cristocast. É uma alegria gigante de receber esses irmãos, Rick e Douglas, missionários da Canção Nova. Bem-vindos! Muito obrigado. É uma alegria imensa estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho sobre aquilo que é a nossa vida e aquilo que Deus fez em nós, né? É uma grande graça poder compartilhar tudo isso. Está aqui, né? Esse congresso de Revolução Jesus, também no podcast, compartilhando um pouco da nossa história. A gente sempre começa assim com um pouquinho de trivialidades, a gente vai já conhecer melhor a vida de vocês, mas é a primeira vez de vocês em Belém? A minha primeira vez aqui em Belém. Primeira vez aqui no Pará. Eu tô me sentindo 50% paraense já. Já comi açaí com peixe, camarão. Daqui a pouco eu começo a falar égua. Tinha um pouquinho de açúcar, né? É um pouquinho. Então, cai pra 45% então. Então um pouquinho, só para começar a acostumar, né? É. E o calor, estão estranhando ou não? Então, nos últimos tempos também que o Cheiro Paulista está bem quente, né, Douglas? Então, assim, chegou uma contínua aqui também. Acho, nossa, vai pegar um ventinho, mas tá igual que o Cheiro Paulista. Os 2 vieram de Cachoeira? Sim. Ai, que bom. Olha, a gente do Cristocast sempre conversa sobre a história das pessoas. A gente tem um perfil gigante de convidados e todos eles vêm dividindo ali desde dos grandes feitos que Deus faz na nossa vida até aquelas coisas mais ordinárias, mais triviais, que às vezes vai passar despercebido, mas a gente vê que é Deus falando com a gente. Então, por conta disso, eu sempre começo perguntando, você sempre foi de família cristã? Começa ou você começa? Por favor. Tá bom, começa. Então, na minha história, família cristã, sim. Porém, tinham católicos e, ao longo do tempo, foram tendo alguns evangélicos na minha família, muito bons, né? Tipo, meu tio, que foi minha referência como homem na minha infância, ele é evangélico, homem de Deus. E da parte também da minha avó, também tinha minha avó que é católica, muito de Deus também, sempre estudou o caminho da missa, os primeiros passos na fé. Só que isso necessariamente não me levou para a igreja, porque eu era um pouco acostumado, aquele católico que não vivia na prática o catolicismo. Então, tinha uma família cristã, eu me sentia de Deus, gostava de Jesus, mas não vivia na prática. Entendi. E você, Douglas? Meus pais foram católicos, hoje meu pai é evangélico, né? Mas minha mãe é católica. Todavia, eles se separaram e, por esse fator, minha mãe deixou um pouco de ir à igreja. O meu pai, consequentemente, eu não sei o que ele fez depois em relação à fé dele, né? Mas, como
o Henrique disse, não foi o fator que me levou para a igreja, né? Eu cheguei a fazer a catequese, mas depois da catequese eu fugi de qualquer coisa que pode ser chamada de igreja, né? Até mesmo na minha crisma eu fugia das aulas de crisma. Então. Olha, é bem legal, porque aqui no evento a gente está com uma plateia cheia de jovens, então vocês vão ver que a conversa aqui vai chegar muito aí com o que, de repente, vocês estão vivendo ou conhecem, né? As pessoas estão vivendo também sobre isso. Por que eu começo perguntando, né, sobre a história da família? Porque muitas vezes, quando nós somos pequenos, crianças, até ali vai na juventude também, quando adolescentes, a gente tem uma fé muito a reboque da nossa família, né? A gente acaba ali, eu, por exemplo, né, sou de família católica, mas aí minha mãe, vamos para missa, aí vai todo mundo para missa. Aí às vezes ia com uma preguiça do nada, né? Mas ia lá no domingo, né? A minha filha tá ali na plateia, então é mais ou menos assim, né, Valentina? Então a gente, enquanto bastante pequeno, mais jovem, às vezes a nossa fé ela é carregada mesmo por alguém da nossa família, vamos dizer. Mas existe aquele momento aonde nós somos tocados e aonde a fé começa a acontecer pela nossa identidade. Como foi que isso aconteceu para cada um de vocês? Qual foi o momento que o Espírito Santo chegou, tocou o coração de vocês? Quando vocês começaram a perceber que isso começou a acontecer? Foi algo sobrenatural? Foi algo que foi naturalmente acontecendo? Como aconteceu para vocês? Então, cara, exatamente, isso que você falando é muito verdade, porque a nossa família, por mais que ela não tenha, às vezes, um papel decisivo na nossa conversão de uma hora para outra, ela lança sementes, como o Papa fala, né? Sementes do verbo, né? Então, hora ou outra a gente tem uma Bíblia em casa, você passa, você ouve uma palavra, hora ou outra, a minha avó, por exemplo, ela gosta muito de TV, assistir missa por TV, as 1000 novenas, a novena perpétua, aqui todo dia, botar a aguinha dela lá. Então, eu vi essas coisas e isso, cara, que fé é essa da minha avó? Eu não queria me aventurar nisso, mas eu via nela uma fé. Mas não foi exatamente isso que me converteu, mas eu via sinais ali na minha família, né? Meu tio evangélico sempre falava, Rick, você precisa ler a Bíblia, conhecer mais sobre Jesus. Então, tudo isso foi preparando o terreno do meu coração para que no futuro eu viesse meio encontro pessoal, né? E aí ele se deu de uma forma muito interessante, né? Eu vim dos Jovens Sarados, um grupo iniciado pelo padre Edmilson. E aí, nos Jovens Sarados, eles começaram a fazer uma missão na minha cidade, em Tumirim, sul de Minas Gerais. Sou mineiro com força, sul de Minas Gerais. E aí começou um movimento na minha cidade, do mais Jovem Sarado pra cá, Jovem Sarado pra lá. E por ser algo de igreja, eu já criei uma repulsa. Falei assim, nossa, que molecada fazer rezando lá, essa hora da noite, 7 horas da noite, rezando. Pra mim, rezar é só ir na missa de manhã e olha lá, no domingo. E aí eu vi a galera indo e tudo mais, e falei assim, cara, eu vou lá fazer uma experiência pra ver o que é isso, né? Instigado pra ver isso. De alto, eu ia falar que o pessoal caía no chão. Eu falei, cara, quero ver o pessoal repousar, né? Uma vez se é de verdade, se de mentira esse negócio, né? Eu queria ir lá pra ver o povo cair. E aí eu comecei a ir pra ver o povo cair, e chegando lá eu vi que o povo só não caía, mas tinha umas meninas bonitinhas também. Eu falei, nossa, que bacana, ver um showzinho, acaba sobrando uma coisinha aqui pra menina, né? E aí comecei a participar. Comecei a ir, e aí Deus começou a fazer em mim. Até que chegou um momento que teve um Maranatá, que é um retiro próprio dos Jovens Sarados. E aí eu falei, cara, se eu entrar nesse negócio, eu sinto que vai dar ruim pra mim, porque eu acho que eu posso me converter. E aí eu comecei a pensar, se eu vou, não vou. E aí caí no mesmo dia de um show do Luan Santana, gente. Nossa, rodeio. Era o tempo do te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração. A galera riu porque conhece. E aí eu tava naquela incógnita, eu vou pro show ou vou pro Maranatá? E eu lembro que minha avó me incentivou, falou, Rick, vai pro Maranatá, vai fazer esse encontro pessoal com Jesus lá, vai. Eu, beleza, eu vou, né, vai ter uns meninos bonitinhos lá, final de semana, legal. Eu vou. E eu fui. E nesse final de semana, Deus me pegou. Aí, a partir daquilo, vivi lá um encontro pessoal com Cristo, um momento de cura, batismo no Espírito Santo. E aí lá eu percebi que não dava pra viver do jeito que eu vivia mais. Olha só. E você, Douglas? Veja bem, eu tive meu encontro pessoal com 16 para 17 anos. Né? Quase vivi minha adolescência ali, quase sem conhecer Jesus, mas graças a Deus ali perto dos 15 minutos do segundo tempo eu encontrei com Deus. E eu costumo dizer, Andréia, que foi
a minha salvação, né? Quando eu fiz esse retiro, foi um retiro que eu fiz, né, de uma comunidade na cidade de Jaú, eu não estava muito bem comigo mesmo, com a minha família, eu não estava muito bem, muito menos com Deus, né? Para mim, Deus era algo muito distante, né? Para mim, eu tinha para mim que se Deus existisse, ele era uma pessoa muito distante de mim e se importava pouco ou nada comigo, né? Tinha essa concepção de Deus porque pelas circunstâncias que eu vivi na minha família, feridas, marcas, separação dos meus pais, eu tive que optar com quem eu ficar com 6 anos, a ausência do meu pai, a dificuldade familiar, que tudo aconteceu e se sucedeu, foi me marcando na minha história, né? Eu fui marcado. Então, quando era época de criança, eu era uma criança assim, extrovertida, brincava, etc, né? Mas como nossos jovens que estão aqui sabem como é que é quando a gente vira para puberdade, pré-adolescência, os hormônios, maluquice, a gente quer se reafirmar com os amigos, não é? Estou mentindo? Não estou mentindo. E aí entrou um momento de grande tensão, né, na minha vida. Minha mãe começou a namorar o meu padrasto, morava com o meu padrasto bebia muito, era um pouco agressivo na fala, então eu nunca tive um ambiente assim, nunca tive muita coisa, mas assim, os ambientes não foram tão seguros para mim, né, para uma criança, um pré-adolescente se desenvolver. Claro, minha mãe fez muito por mim, né? Fez muito, ela foi fantástica, mas a criança precisa de mais coisas na vida para poder crescer saudavelmente em todos os aspectos. Então, eu cheguei nesse retiro bem bagunçado na minha vida, então toda uma vida ferida, e aí eu fui buscar a minha felicidade, né, daquilo que me faltava nas coisas precárias do mundo, né? Então, eu me envolvi com muita bebida, né? Eu me lembro que as minhas festas começava quinta e terminava domingo. Domingo não tinha festa na minha cidade, não tinha essas paradas, mas a gente descobriu um forró no fim do mundo e a gente ia, né, no domingo. Por quê? Porque eu tentava ali ter uma alegria que me faltava, uma satisfação que me faltava. E então vivia de festa, vivia de muitas garotas, só pensava nisso, festa, garotas, bebidas, só que meu mundo era vazio, né? Meu mundo era bem vazio. E eu tinha aversão à igreja, como eu te falei, crisma para mim, eu fugia da crisma. Se o meu catequista, né, de crisma estiver me ouvindo agora, me perdoe de coração, porque ele chegou aí em casa para dar aula para mim. E sabe o que eu fazia? Isso que é captura, gente. Quase levou o bispo na sua casa. Pois é. Eu sumia, eu pulava um muro, eu sumia. Tadinha da minha mãe, né? Minha mãe trabalhava muito, ainda trabalhava em casa, né? Cuidando dos filhos. Então, assim, mais 3 irmãs que eu tenho. Então, é muito trabalho, né? Então, eu comecei a tomar minhas próprias decisões na adolescência. E nessa vida de beber, de sair, né? Não cheguei a me envolver com droga, mas eu caí numa ausência existencial. Eu não sabia qual era o sentido da vida, né? Eu não sabia, sabe, André? Eu não sabia por que Deus tinha me criado, sabe? Eu não sabia que era Deus. E eu me lembro que a minha irmã, ela é muito de igreja, a Glaucia. E ela tinha ido para a Toca de Assis. Ela foi missionária também na Toca de Assis, entrou e depois saiu. Então ela pegou essa fase minha, depois da saída dela, que eu era bem rebelde, né? Muito rebelde. E ela me convidou para um retiro. E foi muito engraçado, foi muito, muito cômico. Porque ela falou assim, Douglas, era uma quinta, ela falou assim, vamos para um retiro? Aí eu falei assim, cara, retiro? Cara, eu vou pra balada, né? Não, retiro. E eu tinha acabado de sofrer um acidente na época. Eu tava vindo do trabalho, caí de bicicleta e trinquei meu braço.
E comecei a ir pra balada como? De braço trincado, né? Chama mais atenção, né? Justamente, fazia um dodói, né? E aí ela me convidou e eu falei assim pra ela, não, Glaucia, assim, sem chance de eu ir pra esse retiro, sem chance nenhuma. Aí ela falou, não, vai ter muita gente, mais de 300 jovens. Quando ela falou 300 jovens, eu incluí homens e mulheres. Entre homens e mulheres. É. E eu falei assim, ok. Eu falei assim, Glaucia, comecei a me interessar. Mas tem que pagar? Ela, tem. Não dá. Você acha que eu vou gastar o dinheiro da minha bebida, da gasolina do carro, para pagar retiro? Né? Aí ela falou assim, eu pago para você. Então, minha vida teve um custo de R$45. Esse foi o valor. O mesmo retiro. Foi, então, caramba! Eu costumo dizer que a minha vida nova custou R$45. E que eu não quis bancar. Mas teve alguém que bancou por mim. E eu penso que Deus é assim. Deus coloca as pessoas na nossa vida e às vezes chega e banca para que você possa ter uma experiência que muda a sua história, a sua vida. Aí fiz o retiro. Tem um fato cômico, eu estou falando muito, mas estamos aqui para isso. Nessa época também eu fiz academia, bombadão assim, né? Caramba, que fase? Agora mudou tudo, né? E eu usava lente de contato azul. Vocês não estão vendo, mas eles estão rachando o bico aqui, dando risada. Mas por que eu conto isso? Porque tamanha era a ausência que eu sentia de amor, de ser cuidado, que eu fazia academia. Tá falando que quem faz academia é por causa disso, mas no meu caso, naquela época, era para chamar a atenção, para se sentir importante, visto. Botei uma lente de contato. Imagine eu de lente azul. Ridículo, gente. Ridículo. Precisamos resgatar essa Graças a Deus. Tem foto? Tem foto, vídeo? Cara, Deus sumiu as fotos. Deus é bom. Mas justamente eu fui pro retiro, botei minha lente, botei aquela roupa apertadinha de academia, fui, né, querendo abalar. Quando vi todo mundo lá, as meninas, eu peguei o celular, já falei, vou pegar um monte de contato aqui, né, para as minhas festas. E só que Deus tinha um plano muito maior para minha vida, né? É incrível isso, né? E aí, no retiro, eu tive uma experiência tão profunda com o amor de Deus, tão profunda, que me fez até hoje ir atrás dele, para ver se um dia eu me encontro com ele. Definitivamente. Né? É sempre, assim, eu ouço sempre os testemunhos e para mim é sempre muito emocionante quando eu consigo sentir na outra pessoa contando a emoção desse encontro. Eu não sei se vocês aí do outro lado que estão aqui já tiveram essa profundidade do encontro com o Senhor, assim. Não sei você que está aí do outro lado também, vendo a gente pela internet, se vocês já sentiram essa profundidade, porque ela é de chorar, né? Ela aperta o nosso coração de uma forma. Eu tenho muita dificuldade de explicar quando isso aconteceu comigo, sabe? Mas eu consigo dizer como era a Andréa antes e como é a Andréa depois, assim. Essa sensação de ser uma nova pessoa finalmente, de conseguir se compreender e de compreender um pouquinho mais a Deus, pelo menos compreender que somos amados, né? E que Ele vai começar a habitar verdadeiramente no nosso coração. Assim. É algo que eu sempre tento conversar, né? Eu converso com a minha filha especialmente, e falando assim que ainda que ela não tenha a compreensão, né, de quem é Deus realmente para ela, mas que ela persista, porque um dia ela vai saber, um dia ela vai ter essa experiência, né? É muito natural que a gente tenha em algum momento da vida, seja mais jovem ou mais adulto, essa sensação de falta de importância, né? Por que Deus, na sua imensa grandeza, vai se ocupar de mim? Por que Ele vai olhar para mim? Né? Logo eu, que sou tão errado,
sou eu que sou tão errada. Quem sou eu? Mas isso quando você é jovem é muito pesado também, né? Vocês se passaram por isso, quando passaram por isso, como veio a solução? Penso nas pessoas que estão ouvindo e que estão sentindo isso no momento e que às vezes não sabem nem por onde começar, né? Então, eu sempre achava, minha infância, contextualizar um pouquinho, né? Minha família, eu não conheci meu pai logo quando eu nasci. Minha mãe e meu pai, eles me tiveram, só que os dois nunca namoraram, nunca tiveram juntos de fato. Um certo dia lá, me tiveram. E aí o meu pai, ele veio morar, parece que foi em São Paulo, aqui em Pará. Ele foi morar lá em São Paulo, em Santa Amaro. E aí, sem saber da minha existência e tudo mais, e minha mãe foi me criando em Tumirim, na minha cidade. Só que sempre no meu coração existia uma dúvida muito grande. Eu olhava para as famílias dos meus colegas e falava: por que Deus não olhou para mim como olhou para meus colegas? Por que Deus não me deu a graça de ter um pai como deu meus colegas? E dentro de mim, um sentimento muito grande, tipo assim, que Deus não olha para mim. Deus não se importa comigo. Então, se Deus não cuida de mim, eu vou cuidar de mim. Se Deus não faz por mim, então eu vou fazer por mim. Então, sempre quando minha mãe tocava assim, e aí, e você sente falta do seu pai? Eu, capaz, tipo, eu me viro. Porque se Deus não olha pra mim, então eu vou fazer meu jeito, né? Então eu me viro. Só que sempre tinha aquela ausência que fica. Eu lembro muito bem de momentos, eu gostava e gosto muito de futebol. E aí eu tinha os campeonatos, certa vez eu fui jogar, assim, um campeonato, eu lembro da cena certinha. Meus colegas, todos alinhados comigo lá no campo, lá, se preparando para começar a partida, e os pais dos meus colegas indo para amarrar a chuteira dos meus colegas. E aí, tipo, eu parei e falei, cara, e agora? Eu não sabia amarrar a chuteira, né? E os pais dos meus colegas amarrando a chuteira deles assim. O treinador viu o momento e foi lá e amarrou minha chuteira, né? Mas dentro de mim começou uma provocação. E aí, durante a partida de futebol, os pais dos meus colegas gritando o nome deles, incentivando eles na plateia. E eu olhava pra plateia e falava, será que meu pai vai aparecer por aqui? E não aparecia. Porque, de fato, nós não tivemos um contato na minha infância. Eu descobri isso com 17 anos. Mas eu não queria admitir isso, porque eu achava que se Deus não quis, então eu não vou correr atrás de Deus também para poder mostrar a minha fraqueza. Se Deus me permitiu viver essa vulnerabilidade, então eu vou fingir que eu sou forte, que eu não preciso de ninguém para superar isso. Mas ao longo do tempo, depois com o processo de cura, entendendo as minhas realidades, percebi que na verdade era uma fuga, porque eu não queria depender de Deus. Porque quando eu dependi dele, ele me frustrou, entende? Na minha cabeça, como se Deus tivesse faltado no momento mais importante da minha vida. Então, se uma vez ele fez isso, ele poderia fazer de novo. Então, cria uma resistência ao depender de Deus. É interessante que depois que a gente entra na vida com Deus e tem encontro pessoal com ele, a gente descobre que, na verdade, mesmo quando a gente fugiu, a nossa vida sempre esteve na mão dele. Não tem lugar para onde a gente possa fugir que a mão de Deus não nos alcance. Então, até mesmo quando eu olhava para a plateia e para a bancada e não via o meu pai, até mesmo quando eu estava lá com a minha chuteira desamarrada, Deus estava olhando para mim. E entender isso, dizendo que Deus ele poderia tentar ir lá amarrar minha chuteira, mas ele estava olhando para mim e estava sentindo comigo a minha dor, isso para mim é como uma resposta de amor de Deus, mostrando que nunca nada fugiu do controle dele na minha vida. E como que lidar com a frustração, com tudo que a gente sente que não tem, tudo que está incompleto, né? Como é que a gente começa a lidar com isso em relação a Deus? É que muitas vezes nós tendemos a nos olhar com a ótica do mundo e não com a ótica de Deus. Na verdade, as nossas faltas, muitas vezes, que nós achamos que são faltas, na verdade, são carências nossas que nós criamos para poder, como eu posso dizer, botar um sentido de piedade em nós. Se nós nos olhássemos, de fato, como Deus nos olha, como Deus nos ama e como Deus nos vê, nós entenderíamos que nós temos muito mais do que nos falta. Nós entenderíamos que nós somos muito mais amados do que não recebemos amor. Então, muitas vezes, e isso conta muito na nossa geração, a minha medida de eu me olhar não é a medida de Deus, não é a medida daqueles que me amam, mas é a medida do meu coleguinha, a medida daquela pessoa, daquele influencer. Então, abro meu Instagram e olho para o pessoal lá, olho para tal pessoa vivendo uma vida e falo, meu Deus, essa é a medida, esse é o padrão que eu deveria estar vivendo.
Eu começo a me cobrar em cima de uma coisa que às vezes não é realidade nem para aquela pessoa. Que nem aquela pessoa de fato vive. Ela aparenta ser algo. E esqueço que tem um Deus que me olha a todo tempo e que se contenta com a minha vida. E que a minha vida está na mão dele. Então, a primeira coisa para um jovem hoje que vive esse dilema é entender: eu sou eu e Deus me ama do jeito que eu sou. E é a partir disso que Deus quer fazer. Deus não quer partir de uma transformação através de um protótipo perfeito que ele não me cobra. Não, eu sou eu. Tem os influencers, tem as pessoas que vivem tal coisa, tem pessoas que vivem de fato uma vida de santidade linda lá fora, que se espelhar, mas hoje, no ponto que eu estou, é o ponto que Deus quer começar algo em mim. Que Ele quer, a partir disso, realizar algo através de mim. Você sabe que essa questão de esperar o amor, assim, né? De esperar a compreensão, esperar o reconhecimento. Quando a gente coloca isso tudo em pessoas, nós sempre vamos ser frustrados. Sempre. E eu acho que a gente só consegue compreender isso quando a gente começa a ter a nossa experiência pessoal, nossa experiência íntima com Deus. Porque a gente começa a colocar essa necessidade nele, né? Começa a colocar essa dependência de amor nele. E ele vai corresponder, né? Ele vai mostrar pra gente. Então, penso especialmente aqui que nós estamos entre jovens, estou me incluindo no meio como jovem, tá, gente? De que a gente precisa lembrar mais nisso, porque essa época é uma época onde a comparação é constante, onde a gente está olhando para o amiguinho e querendo ser igual. Com o advento das redes sociais, parece que tudo se potencializou de uma forma onde a comparação, onde especialmente a falta de identidade tem sido uma força muito grande de derrocada, né, do jovem. Assim. Eu, apesar de não ser mais tão jovem, mas eu tenho um hábito que eu quase não vejo eu trabalho com redes sociais, mas eu quase não vejo os stories das pessoas. É bem raro eu ver. Sabe por quê? Porque eu comecei a perceber que aquilo ali me afligia de alguma forma. Porque aquilo é tudo, não é realidade. Aquilo ali são pinceladas de realidade. Sim, exatamente. Porém, se você passa, vamos dizer que um jovem hoje passa todo intervalo de tempo com o celular na mão e olhando redes sociais. É muito tempo para você ficar olhando a vida dos outros e achando que a sua não é daquela forma, né? Então eu comecei a me policiar para, ainda que esteja na internet, não ter esse processo de comparação com o outro, sabe? Funciona. De vez em quando eu olho, o pessoal até estranha quando eu comento alguma coisa assim, porque é bem, bem raro. E também porque eu gosto muito da minha vida privada. Sim. Então, apesar de precisar estar um pouquinho mais exposta, eu gosto muito da privacidade. É que a gente vive num mundo também muito hiperestimulado também. Então, assim, você entra no Instagram e fala assim, vou ver o Instagram do Douglas aqui, ver o que o Douglas estava vivendo. Mas eu não paro no Douglas. Aí eu começo a entrar naquela lupinha lá e começo a rodar, e foi meia hora, 1 hora embora. Tudo isso é meio que uma prisão própria que o algoritmo quer fazer, e é o trabalho deles, né? Tipo, de prender quanto mais tempo na rede social. Uhum. E aí a gente vai se estimulando, vai vendo. Dopamina. Quando foi ver, passou 3 horas na frente do celular sem perceber, né? E algo muito interessante, só complementando, que, veja só, a sociedade de hoje, ela pode ter muito mais informação, mas ela tem muito menos relacionamento. Sim. As pessoas têm capacidade de terminar um namoro por WhatsApp. Exatamente. É uma loucura. Você falar isso há anos atrás, que eu vou ligar para você e estou terminando meu relacionamento. Então, hoje a gente tem muito mais comunicação. Então, eu tenho amigos do outro lado do oceano e eu consigo conversar com eles pela internet, né? Todavia, eu tenho me relacionado menos com as pessoas. E o ser humano, por excelência, ele é relacional. Isso é um dado de criação. Deus nos criou e quando ele colocou o homem ali no jardim, ele ia visitar o homem. Ele relacionava com o homem. Quando ele disse para a gente se unir,
reproduzir, multiplicar-se, ele colocou que o bebê precisasse da sua mãe para se alimentar, para aprender a andar, para falar. Por excelência, o ser humano, ele é relacional. Todavia, a gente está mais se comunicando que se relacionando. Porque é interessante esse negócio de hiperestímulo, né? Porque, veja só, o Instagram, se você pegar seu celular, ele não tem olho, ele não tem pupila. Você não enxerga uma pessoa ali. Você não entra na história dela, como a gente está fazendo aqui. Não. Eu consigo estar sentado aqui olhando para você, olhando na sua pupila, vendo. Às vezes eu falo com você, ela dilata, ela diminui. É porque a nossa conversa, o nosso relacionamento está tocando a sua alma. No Instagram, toca na alma de quem? De ninguém. Você não está se relacionando com ninguém. E isso causa doenças. Né? As pessoas ficam mais ansiosas, as pessoas ficam mais antissociais. A coisa mais horrível, na minha opinião, é quando você está num monte de gente conversando e tem uma pessoa no Instagram. Verdade. Então, a gente precisa saber utilizar, né? Dar a utilidade correta para cada coisa. Redes sociais, tecnologia são maravilhosas, mas a gente precisa saber como colocar isso na nossa vida, para que isso também não tome lugar de Deus. Exatamente. Não é? Porque vira um ídolo, né? Vira um ídolo também, né? Esse é outro assunto que é extremamente interessante, assim, diante dessa juventude. Porque se a gente olhar, eu vou olhar de rabo de olho só para ali, eu vou arriscar que tem um monte de gente segurando o celular na mão, não está nem usando, mas está segurando. Vamos ver, ó, tenho certeza que vai no banheiro, vai com o celular na mão, vai beber água, parece que só tem uma mão, porque a outra está o tempo inteiro segurando o celular, né, Valentina? Mas isso é um hábito assim, que a gente precisa realmente se policiar. E aí, ok, vamos utilizar o celular para quê, né? Por que eu puxei esse assunto? A época que eu comecei a ler mais a Bíblia foi durante a pandemia, onde eu não podia sair, não podia ir para lugar nenhum. E o que eu tinha? Eu tinha tecnologia. E comecei a absorver mais conteúdos, né? Comecei mais estudar a Bíblia, me aprofundar, tudo isso utilizando a tecnologia. Como que a gente pode hoje pegar esse processo e transformar em algo bom, algo para Deus? Como vocês fazem, inclusive, né? Que evangelizam através da tecnologia. Eu acho que tudo se resume à finalidade do para que nós fazemos. E não os lucros que nós podemos adquirir ao longo do caminho. Uma vez que nós temos o desejo de evangelizar, então, de realizar algo para Deus, ou até mesmo de poder adquirir um conhecimento em Deus, nós precisamos ter muito claro qual é a minha finalidade. Beleza, eu vou aqui abrir meu computador, abrir a internet para poder começar a evangelizar. Tá, mas qual é o meu fundamento? Qual é o resultado final que eu penso com isso? As almas. Pronto. Uma vez que eu tenho esse resultado final claro para mim, o que acontece no meio do caminho, as dificuldades, ou até mesmo as frustrações, ou até mesmo os deslumbres que a gente vai vendo no caminho, começa a se ludibriar com aquilo, isso não me afeta, porque eu sei que minha finalidade é a alma que está lá atrás. Uma vez que eu ligo o meu celular e começo a fazer uma transmissão, ou gravar um vídeo, e eu sei que minha finalidade é alcançar uma alma, eu não me preocupo com quantos likes vai ter, não me preocupo com quantos compartilhamentos tem, me preocupo com quantas pessoas de fato foram atingidas. Eu faço um trabalho no meu Instagram, hoje por meio da evangelização, né, de contextos, que eu gosto de escrever bastante, e aí, hora ou outra, o pessoal partilha assim, bacana o texto e tudo mais, tem as curtidas, mas o que mais me encanta de fato é o que acontece no direct. O povo vê o que acontece no feed, mas eu me impressiono com o que acontece no direct. Tipo assim, de pessoas dando testemunhos assim, tipo, de vida, de pessoas que queriam se matar, pessoas que queriam largar suas congregações, ordens religiosas, padres que estavam pensando em largar o sacerdócio, falando, através desse texto seu, Deus falou comigo, Deus me atingiu. Eu falo, cara, é pra isso, sabe? Não poderia ter nenhuma curtida, mas tendo os directs lá com as respostas do povo, pra mim é o suficiente. Eu falo, cara, essa é a finalidade, é pra isso, é pra isso. Não é alcançar muitas pessoas por alcançar,
Não é que as pessoas precisam conhecer quem é o Rick e quem é o Douglas. As pessoas precisam conhecer quem é o Deus que habita no Rick e habita no Douglas. Exato. E a partir disso, se as pessoas tiverem essa experiência com Deus, valeu a pena tudo. Nós, da Canção Nova, trabalhamos com os meios de comunicação. O Padre Jonas sempre priorizou isso, muito isso. Ele não priorizou simplesmente os meios. Os meios são meios. Mas a finalidade é batismo no Espírito Santo. A finalidade é encontro pessoal com Jesus. A finalidade é a pessoa. O mais importante é a pessoa. E o nosso lema é esse, né? Como Dom Bosco, né? Dai-me almas e ficai com o resto. E como foi assim? Foi de uma forma natural que você começou a pegar ali as redes sociais e começar a evangelizar? Você começou de pouquinho? Ou você falou assim, eu tenho que fazer isso porque é o meu novo propósito? Então, o que acontece? Desde quando começou na história de rede social e tudo mais, eu percebi que eu tinha uma tendência a isso. Mas eu achava que era uma coisa normal. Eu falei assim, todo mundo faz isso na minha cabeça. E aí eu comecei a escrever alguns textos e tudo mais. E aí eu comecei a mostrar pro pessoal, como se fosse a coisa mais normal. Olha o texto que eu escrevi. Pessoal, caramba, ficou bom esse negócio. Ficou mesmo? Aí eu li de novo o negócio, né? E aí eu fui percebendo que era um lugar onde Deus estava capacitando para poder entrar. E aí aos poucos comecei a fazer. Falei assim, vamos ver o que vai dar, né? E aí, na minha cabeça, assim, vai ser mais uma pessoa fazendo no meio de um monte de gente. Mas se uma pessoa for atingida, amém. Mas conforme foram vindo os testemunhos dos irmãos, das pessoas ao redor, assim, vendo, cara, tem um chamado aqui. Então, assim, eu preciso começar a me debruçar um pouco mais sobre isso. Eu não posso ser laxo com aquilo que Deus está investindo. Então, assim, beleza, se Deus está capacitando fazer um texto, então agora o que eu tenho que fazer? Como eu posso me profissionalizar nisso? Aí eu já montei uma pequena equipe com umas irmãs lá que corrigem o texto para mim, então eu mando o texto para ela, mando os cards para ela, tá certo? Tá, tem um erro de português? Tem um erro de concordância aqui? Tá bacana? Tá dando para entender o que tá falando? E aí elas me ajudam nisso também. E os irmãos de comunidade também sempre ajudam, dão um toque. Rick, isso que acho que ficou bom não, isso que não deu para entender muito bem. Os irmãos para isso são ótimos, são uma bênção, porque de fato ajuda e é necessário mesmo que a gente possa cada vez mais se ajudar para se profissionalizar naquilo, né? E aí hoje eu entendo claramente as dificuldades que é um chamado de Deus a fazer isso, né? Tem lá minhas resistências? Um pouco? Tenho, porque acaba que isso vai trazendo uma visão pro povo, como você falou. A rede social, as pessoas enxergam um pedaço. Então o Rick não é o Rick que tá no Instagram sempre. O Rick, às vezes, é o Rick que às vezes é hipócrita em alguma coisa. E talvez você possa tocar nisso no momento que eu esteja mal, que eu viva algum pecado, e você fala, meu Deus, mas era o Rick. Não, é o Rick pessoa também, que busca a santidade, mas que hora ou outra tropeça. Mas que, através da rede social hoje, tenta viver um evangelismo eficaz, conforme Deus chama. Até porque perfeição, só Deus, né? Exatamente. A gente está na busca. Tá na busca. Vamos correndo atrás o tempo inteiro. Exatamente. E você, Douglas? Veja bem, eu sempre tive um desejo de evangelizar pelas mídias, só que eu tenho um problema, 2 problemas. Um problema que tu já citou, né? Que é a questão de se expor, né? Eu tenho bastante... Eu gosto de ficar na surdina, assim, com a minha vida, né? Não se expor tanto. Uma vida mais privada também. Isso, mais privada. E também eu sou muito intenso, né? E aonde eu atuava na Canção Nova, né? Que era no eventos, na parte interna, é um lugar que demanda muito da energia, muito do tempo, etc. Então eu juntava o primeiro ponto de uma vida mais privada com não ter tempo, e aí eu não produzia tudo que eu queria dentro do Instagram para evangelizar, né? Mas é um grande incômodo, eu faço minhas postagens de vez em quando, etc. Mas ainda é um grande lugar que eu sei que Deus quer que eu entre de forma muito eficaz, como o Rick disse. Por quê? Porque o jovem está lá. Né? Até a tia do WhatsApp já está lá. Verdade é essa, né, gente? Até a tia do WhatsApp já está lá. Então, é um lugar que nós precisamos evangelizar, porque eu acredito que muito jovem que tem um celular na mão, muitos deles não conhecem a Deus e, às vezes, não pisaram nem pé na igreja um dia.
Uhum. Como o podcast de vocês. Pode ser que esse podcast chegue na casa de uma pessoa, de um jovem, que nunca ouviu falar do amor de Deus. E ele possa ser... A gente vive isso, né, Rick? Muitas pessoas hoje chegam na Canção Nova, no Espaço Jovem da Canção Nova, e falam: eu vim por causa do Instagram. Eu vi vocês lá. Como eu já escutei um testemunho do Jovem Sarado, eu participei também antes de entrar para a comunidade, que um jovem chegou para mim e disse assim, o Pedro, falou: olha, Douglas, eu estou aqui porque eu vi uma foto sua sorrindo com os seus amigos. Eu fiquei assim, what? Né? Tipo assim, como é que é? Eu falei assim, porque eu queria ser feliz dessa forma também. Olha só. Então eu vim aqui para ser. E ali ele fez uma experiência com Deus que mudou a vida dele. Eu quero chegar daqui a pouco vocês contarem como vocês chegaram na Canção Nova. Mas antes disso, eu queria que vocês contassem qual foi a experiência mais intensa que vocês tiveram em relação a Deus. Experiência mais intensa? Você fala após a conversão ou antes? Você decide. Tá bom, vou mandar uma aqui então, vamos lá. O que acontece? Como eu disse, eu tive um encontro pessoal com Jesus no Maranatá, certo? Só que eu era meio sem vergonha. Encontrei Jesus, mas não queria ser encontrado por ele. Aí fui e saí de novo. Tive um batismo do Espírito Santo, meu encontro pessoal lá com Jesus, né? Só que pra mim ainda era meio difícil me desligar das realidades que eu vivia. Pra mim ainda era meio inconcebível viver uma vida fora do meio que vivia dos meus colegas, de festas, de sair, de ficar com as meninas e tudo mais. E aí eu lembro que a bebida foi fácil de largar. Eu disse, eu não curti muito mesmo beber só porque tava a galera lá. Mas esse negócio de ficar, de dar em cima, assim, era difícil, porque era algo que acontecia naturalmente. E aí ali eu percebi que tinha um laço onde o inimigo me aprisionava e sempre eu voltava, sempre voltava. E a partir disso eu voltava pra bebida. Na época, antes de encontrar Jesus também, eu fazia uso de maconha com o pessoal. Então, assim, era um meio no qual era difícil sair. Que um romper ali seria um romper com tudo aquilo que eu vivi durante toda a minha vida. Enquanto pessoal, com Jesus eu tinha 17 anos, mais ou menos. Então seria romper com 17 anos da minha vida para poder dar passos em algo desconhecido. Eu me lembro bem que eu virei servo dos Jovens Sarados, já estava como servo, e ainda vivi uma vida dupla. Ia pro grupo, saía do grupo, já emendava ali no baile ali já e ficava. Pegava o tal, que a gente tinha um tal, que era o símbolo do compromisso. Fazia 5 tal, lá dentro, e ia para as festas, né? Era um pé na igreja do todo mundo. Exatamente. Na verdade, eu estava só um dedo na igreja. Mas eu lembro de um momento fundamental, assim, na minha vida. E isso eu lembrei em Lavins, quando eu escrevi minha história de salvação. Que o dia que, de fato, eu me decidi por Jesus. Estávamos eu e alguns colegas meus em uma fazenda, lá em Tumirim. Eu moro em uma cidade pequena, então as festas a gente fez nas roças, as chácaras, assim, virar noite, né? E aí eu tava numa festa, numa chácara, eu e meus colegas, tinha um monte de menina lá também, a gente tava bebendo, fumando, e a intenção era dormir por lá mesmo, lá. E a chácara era tipo 1 quilômetro da cidade, no meio do mato. E aí eu me lembro bem que eu estava lá com o pessoal, e aí do nada, tipo, eu tonto, chapado, tinha fumado, tinha ficado, enfim. Tava eu com a galera deitada assim no chão, assim, eu levantei, gente, eu vou embora. O pessoal, como assim eu? Não, essa vida não é pra mim. E saí andando. Eu andei 1 quilômetro no meio do mato, no escuro, só com a lua cheia, assim, mostrando o caminho, assim, pra eu ver mais ou menos onde era o caminho, assim. Passou na hora a minha embriaguez, assim, e eu fui embora. A partir daquilo, nunca mais eu fumei, nunca mais eu bebi. Ficar com menina te ver. Não, comecei a namorar. Aí, olha que bacana. Eu sabia que eu ia cair e voltar a ficar com menina. Então, pra não cair de novo, eu comecei a namorar com a menina do grupo. Pra poder, tipo assim, falei, não, se for pra beijar, eu vou beijar uma boca só. E aí, não é bom que o homem esteja só. Exatamente. E aí eu comecei a namorar com a menina do grupo, e a partir daquilo, graças a Deus, Deus me cercou. Foi um momento no qual que eu vi que Deus falou assim, de fato, Rick, ou você decide caminhar comigo, ou então cai fora, porque não dá pra viver essa vida que você tá vivendo, porque em cima do muro você já é do inimigo. E aí, a partir daquilo,
naquele momento, que foi um romper sobrenatural na minha vida, que eu entendi, de fato, não dá pra viver uma vida dupla. E não foi, ninguém chegou e falou assim, Rick, Deus te ama, Rick, lê essa palavra aqui, Rick, assiste isso. Não, eu tava lá sozinho, do nada, com a galera toda, a música tocando, eu levantei e fui embora. Eu percebi que foi naquele momento, de fato, diferente dos outros momentos que eu vivi com Deus, eu havia me decidido por Deus, em um ambiente no qual tudo era propício para eu continuar. Que no Maranatá, tava bacana, a gente tava rezando, tava louvor, levanta a mão, pula. Então lá era fácil eu falar para Jesus que eu aceitava ele. Mas naquele ambiente, com as meninas, com tudo que tá acontecendo, eu falei, cara, aqui sim o meu sim tá sendo verdadeiro. Não que lá não tenha sido verdadeiro, mas aqui ele toma vida, porque, de fato, para sair dessa condição agora que eu tô neste momento, tem que ter um chamado maior do que tudo isso que eu tô vendo aqui ao redor. E a partir daquilo, Deus, de fato, foi concreto na minha vida e, graças a Deus, não voltei, nem preciso voltar. Porque tem essa decisão que a gente tem que tomar, na verdade, todos os Exatamente. dias, né? Especialmente quem é jovem, a gente está aqui no evento para jovens, essa decisão, porque existe o grupo, né? O entorno que a gente precisa considerar, né? Às vezes o entorno errado acaba fazendo mais fácil a gente ir para o pecado, né? Do que permanecer onde Deus quer permaneça. E aí entra aquele tema também da busca pela santidade, que também não é algo fácil, mas também não é algo que é impossível, né? Que como jovem é sempre ali um desafio. O que vocês podem falar sobre essa questão da busca da santidade? A gente ainda vai para a tua experiência mais forte também. Então, Deus, ele sabe como se relacionar com cada um de nós, né? Deus, ele é pedagogo por excelência. Então, ele sabe o ponto em que cada um de nós estamos. Ele sabia que naquele primeiro momento comigo, ele teria que ser muito sensível, muito sensitivo assim comigo. Eu teria que viver uma experiência sensível com Deus. Por quê? Eu sempre fui atraído muito pelo demônio nessa parte da sensibilidade, do afeto, do estar-se, do tocar-se. Então Deus, ele precisava me tocar de uma forma diferente. Porque se Deus não me tocasse, só me falasse, eu não me convenceria. Então eu precisei ser tocado por uma mão diferente para ver que o toque dele é diferente de todos os toques. E a partir disso, das primeiras sensações que eu tive ali, que foi um batismo do Espírito Santo, que foi uma decisão por Deus, que são a pedagogia de Deus pra gente, né? Às vezes é um calafrio, às vezes é um repouso no Espírito, às vezes é uma palavra de ciência acertada que alguém fala pra você em sua vida. Deus precisou fazer isso comigo naquele tempo. Mas depois, a coisa foi mudando. O jeito de falar de Deus comigo foi mudando. Não que Deus tenha deixado de falar, mas o jeito de relacionar foi mudando, porque ele teve que aumentar um pouco mais o grau da intimidade comigo. Então agora não é assim, Rick, eu falo com você e você sente o sentimento, aquela coisa. Não. Agora eu falo com você e você vem no encontro me buscar. Essa parte de vir ao encontro de Deus é mais difícil, porque aí começa um pouco a aridez espiritual, na qual Deus permite você ver um pequeno deserto para, de fato, começar a provar a tua fé, para você começar a buscá-lo não por sentimento, mas pela razão. E aí é nessa hora que vem as dificuldades, que vem as antigas companhias, que vem os antigos relacionamentos, que vem os antigos vícios. Então Deus, ele permite a gente viver isso. São períodos. Cada período Deus conversa com a gente de um jeito. Tem tempos que Deus grita. Tem tempos que Deus sussurra com a gente. Tem tempos que Deus faz linguagem de sinal com a gente. Tem tempos que Deus se cala. Porque ele também quer ser encontrado, ele quer ser buscado. Ele não quer ser um Deus que apenas oferece, apenas como um entregador do Mercado Livre, ou então de alguma marca. Não. Ele quer ser um Deus que quer ser buscado. Ele quer que nós saiamos do nosso lugar para ir ao encontro dele. E aí, cada tempo, ele fala com a gente com um tom de voz. E você, Douglas, tua experiência mais forte com Deus? É difícil nomear, sabe? A gente tem tempo. Não, mas eu acho que a experiência mais forte que eu fiz com Deus foi um processo de restauração que eu costumo dizer que abalou a minha estrutura como ser humano, né, como pessoa humana. Né? Digo que foi porque só consegui viver isto
porque era Deus me impelindo, me sustentando, me conduzindo, me dando subsídio para que eu fosse. Qual foi essa experiência mais forte? Ela não foi de uma hora para outra, ela levou meses para acontecer. Antes de entrar para a Canção Nova, nós fazemos caminho vocacional, para discernir a vocação. E nesse discernimento para fazer esse discernimento para a Canção Nova, nós escrevemos a nossa história de vida no encontro vocacional, né? Durante um ano ali. E na escrita dessa história, eu fui tocando em toda a minha história, nas coisas boas, positivas, negativas, etc. E eu percebi que eu precisava dar alguns passos em relação ao meu pai. Né? Então, Deus já estava falando comigo sobre isso. Certo dia eu estava lendo um livro que me ajudou muito, que chama A Grande Jornada Masculina, sobre os estágios da masculinidade, né? Desenvolvimento do homem, criança, adolescente, bem legal. E eu parei na página 11, porque naquela página falava assim, o autor falava que ele foi pescar e ele não sabia como pescar. E aí ele viu um senhor do outro lado do rio que veio até ele, sentou, ensinou ele a colocar a minhoca, a isca, mudou ele de lugar, para aquele lugar não era bom. E ele falou assim, o porquê que sempre... Aí ele disse no livro, né? O porquê eu tenho que aprender as coisas sempre sozinho e preciso ficar esperando alguém me ensinar. Era a ausência do pai na vida dele. E a hora que eu vi isso, eu travei. Né? Eu lembro que eu travei e ali eu comecei a chorar. Né? Comecei a chorar sozinho no meu quarto, lendo. E comecei a chorar. E dali para frente, Deus começou um processo de cura interior maravilhoso da minha história. A gente tem um acompanhador no discernimento vocacional que vai rezando por nós e orientando. E eu fui partilhando com ele. E um dia, uma virada de ano, né, ano novo, eu sempre tenho um costume, tinha um costume lá atrás, que era assim, quando virava o ano, eu me separava da galera que eu estava, e eu ia para um canto e oferecia minha vida a Jesus. Eu falei assim, mais um ano, eu quero consagrar esse ano ao Senhor, eu não vou me relacionar com ninguém, eu quero servir o Senhor e quero descobrir o que o Senhor tem para mim. Amém. Eu já fiz outros anos isso, e nessa época eu fiz isso de novo. Quando eu fiz isso de novo, Deus me falou assim, vai lá, pega o busto da Sagrada Família. Minha mãe tinha um busto em casa. Aí eu peguei, levei lá para fora, a noite estrelada, eu me lembro assim. E aí Deus me fez olhar para São José. Deus me disse assim, é uma locução interna, eu não consigo explicar para você, foi a fala de Deus no meu interior. Né? Até momentos que eu estou maluco, né? Mas aí eu entendi que era uma locução interior e eu não estava maluco. Ele falou assim, a partir de hoje, eu te dou São José como seu pai e seu formador. Eu fiquei estagnado, porque eu nunca vi graça nenhuma em São José. Então, Deus colocou São José na minha vida e eu comecei a trilhar um caminho intencional de restauração com o meu pai. Eu tinha visto o meu pai 5 vezes na minha infância, 6. E eu tinha 17 anos, 16 anos. Não, já tinha 20 anos. E Deus me disse assim, vai, Douglas, volta a se relacionar com ele. Ele não mora na mesma cidade, ele mora mais ou menos 1 hora distante. E aí eu comecei intencionalmente a ir visitá-lo, né? Mesmo eu achando e tendo a concepção de que é um movimento contrário que acontece, é o pai que vai ao filho, não o filho vai ao pai, eu comecei a fazer esse movimento. E antes de entrar para a Canção Nova, no segundo ano de vocacional, quando eu já estava mais próximo dele, eu tomei uma atitude que mudaria todo o meu relacionamento com ele, mudaria minha vida, mudaria como hoje eu sou casado, né? Eu sou esposo, como mudaria minha vida como esposo, como homem, como provedor da casa, etc. Que foi a atitude de realmente perdoá-lo.
É isso, claro, tudo com muita dor, tudo com muito choro, tudo com muita gente rezando por mim por interior. E aí tem aquele negócio assim, homem não chora. Meu amigo, a hora que Deus tocar na sua ferida... mas chora. Chora, meu amigo. Chora como criança. Mas isso que é legal, você está na mão de Deus. Você chora, mas você está aqui, ó, sustentado por Ele. Isso é incrível. E eu me lembro, assim, é incrível, essa memória é inesquecível. Eu nunca presenteei meu pai. Porque quando ele saiu de casa eu era criança. Então todos os meus presentes, eles que eu me lembro, na escolinha, sabe, com o Dia dos Pais, eu dava pro meu padrasto. Ok. E eu escrevi uma carta. Pai, eu te amo. E quero dizer que eu perdoo pelo Senhor ter deixado a gente abandonado, pelo que o Senhor fez com a minha mãe. Quero dizer que eu te amo e quero recomeçar com o Senhor. Comprei uma carteira de couro, um cinto de couro, e viajei para a cidade do meu pai. Minhas pernas tremiam. Quando eu cheguei lá, era uma mistura de eu não quero encontrar com ele que eu quero encontrar com ele. Era um misto. Porque eu não sei como eu ia entregar aquilo para ele. E eu já vinha fazer um trabalho com ele, de abraçar ele e falar, pai, eu te amo. Filho, eu te amo. Então, isso era cura para o meu coração. E nesse dia eu não encontrei ele. Então eu fui na casa da minha tia, que é a irmã dele, deixei a carteira, deixei o bilhete e fui embora. Aliviado e angustiado, né? Mas fui embora. Dali um tempo, alguns meses, a minha irmã me liga e conta assim, Dô, ela me chama de Dô, né? Carinhosamente. Dô, a tia me ligou e falou assim que o pai recebeu a carteira e o bilhete. E aí ela falou assim para minha irmã. E o pai começou a chorar compulsivamente. Porque eu entendi que muitas vezes é aquele que tem um ponto pessoal com Deus que tem que ir em direção ao outro. E foi a partir daí que o meu relacionamento com meu pai se tornou algo muito profundo, sabe? A gente se via pouco, mas eu tinha prazer de estar com ele. Eu queria estar com ele, né? E para um menino isso é de suma importância, porque nós não nos tornamos um homem a partir do nada, mas a partir de uma referência. Assim como uma mulher torna-se mulher a partir de uma referência, e seus pais. Queira que eles acertaram mais ou erraram mais. Então, eu fazer as pazes com o meu passado, com o meu pai, e retomar o meu relacionamento com ele, fez com que a minha vida desse um upgrade. E trabalhar o perdão é difícil, né? É difícil. E digo mais, é só possível com Deus. Sim. Porque, como eu te disse, eu tive que colocar meu orgulho no bolso. Porque eu entendi que o mais importante era amar aqueles que Deus me deu. E que todo mundo erra. Todo mundo erra. Meu pai cometeu um erro grande, mas da mesma forma que, André, que eu fui merecedor de tanto amor na minha vida errada, dos meus erros, Deus não olhou para a minha miséria, os meus pecados, Deus não viu. Deus só falou para mim assim, vem. Eu tô aqui, eu te amo, deixa eu revelar meu amor para você. Eu falei, meu Deus, Deus ama meu pai. Quem sou eu para colocá-lo num lugar de condenação? A partir disso eu me tornei livre, e ele também. Maravilhoso. Glória a Deus por isso. Amém. Sabe, assim,
Um dos motivos de existência, né, do CristoCast é ouvir testemunhos, justamente por isso, porque a gente tira tanto aprendizado, né, e quando ele vem inspirado pelo poder de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, melhor ainda, assim. Eu acredito muito, a gente daqui a pouco já vai estar fazendo 100 programas no ar, e são quase 100 testemunhos, que todos os domingos a gente ouve, e inspirados, eu acredito, pelo Espírito Santo, né? Porque sozinhas nós não somos nada, nem conseguimos nada. Assim. A gente precisa realmente conseguir crer e conseguir entregar a nossa vida na confiança do Senhor, né? E aí eu quero perguntar para os dois novamente, por que é que vale a pena crer? Quem vai primeiro? Simplesmente porque não existe sentido na vida. Não existe sentido na vida a não ser crer em Deus. André, pensar que essa vida acaba aqui é muito vazio, ao meu ponto de vista. E vale a pena crer porque eu descobri um Deus vivo. Um Deus que compartilha comigo os seus projetos acerca da minha vida, suas promessas. É um Deus que faz alianças comigo. É um Deus que dá coisas para mim. É um Deus que me tira, que me poda, que me forma. Mas sempre, em tudo, Ele o faz porque Ele é meu Pai do céu. Eu entendi que se minha mãe me ama, meu pai me ama, minhas irmãs me amam, enfim, minha esposa me ama, esse amor não se compara ao amor de Deus por mim. E foi porque eu experimentei. Como o Henrique falou, né? Deus tocou ele. Deus me tocou de uma forma sobrenatural. E se eu dissesse hoje para você, eu escolho não crer, André, eu seria o cara mais falso da face da terra. Eu negar o encontro que eu tive com Deus vai ser a coisa mais mentirosa da minha vida. Mentirosa da minha vida. E como se não bastasse a experiência que eu fiz lá com 17 anos, de 17 até 32 que eu tenho hoje, o quanto Deus fez comigo que era improvável aos olhos humanos, era uma pessoa improvável. Só que Deus costuma pegar o que é loucura para o mundo e dizer, ó, tá aqui, ó, é obra minha. Exato. Eu sou um deles. Trabalhar nos improváveis, com certeza. E você, Rick? Acreditar em Deus, eu vejo que uma vez que nós nos encontramos com Ele, não é mais uma opção. São João diz, né? Nós falamos daquilo que nós vimos, nós ouvimos, nossos olhos contemplaram, daquilo que nós apalpamos, que nós tocamos. O Deus que nós falamos não é um Deus que se resume apenas às palavras que estão escritas na Bíblia, mas um Deus real. Nosso Cristo, Ele ressuscitou. Ele está vivo. Uma questão de lógica, se você pensar bem, vale a pena crer em Deus. Por quê? Suponhamos, eu creio em Deus e você não crê. E beleza, vivo minha vida, você vive sua vida. E nós dois morremos. Morri, Deus não existe, beleza. Vou para a terra e vou me decompor. Você também. Mas vamos agora uma outra possibilidade. Eu acredito em Deus, você não acredita. Nós dois morremos. Mas se Deus existe de verdade? Aí a coisa pega. Por quê? Acreditar em Deus não é uma questão simplesmente de me podar em relação àquilo que o mundo oferece. É uma questão de amor. De eu entender e falar, cara, se eu morrer tem uma esperança para mim. A vida não para aqui. E se a vida não para aqui, então dá para eu investir a minha vida aqui em algo maior. Dá para eu entender que tudo que eu passo aqui vai ser compensado na frente. Vai dar para eu entender que o quê? Que uma pessoa que morre com câncer em 5 meses, a vida dela não acabou. Que tem alguém na minha família que tá doente, que talvez seja alcoólatra, e que não se livre desse alcoolismo aqui na Terra,
talvez através da minha oração, através de um arrependimento concreto, ela pode ter salvação. Então isso traz esperança. Saber que aqueles que talvez estão hoje vivendo uma vida perdida, mas que no último momento da sua vida se arrependerem, vão alcançar o céu e vão desfrutar da mesma glória que eu, cara, vale ou não vale a pena acreditar em Deus? Vale ou não vale a pena investir minha vida nisso? Entender que Ele é a salvação, literalmente. Não a salvação que acontece no momento, mas a salvação de toda a minha vida em todos os instantes. Incrível. Eu quero fazer um exercício, nós três, e todo mundo que está aqui também, né, assistindo aqui na plateia. Eu queria que a gente pensasse, se a gente morrer amanhã, o que é que a gente queria que Deus soubesse? Ou o que a gente queria que as pessoas aqui soubessem de nós em relação a Deus? Vou começar para dar um exemplo para vocês, tá? Vocês vão responder também e depois vocês também vão responder. Se eu morresse amanhã, eu queria que a minha filha tivesse certeza que a mãe dela amava a Deus profundamente, acima de tudo. Próximo. Se eu morresse, eu gostaria que minha comunidade, as pessoas soubessem que eu fiz igual meu fundador, dei tudo pela evangelização. Você, Henrique? Igualmente o Douglas também. Se eu morresse, a única coisa que eu queria que soubessem, que os meus, principalmente meus parentes soubessem, que valeu a pena ter aberto mão de mim, tipo, de ter me liberado, de ter acreditado na minha vocação, de que saber que eu gastei tudo pelas almas, eu gastei tudo pela evangelização, que fiz valer a pena meu sim, que fiz valer a pena minha saída de casa, que tudo valeu a pena, sabe? Que não foi uma farsa, mas que, de fato, o sim que eu dei quando saí de casa se concretizou ao longo da minha vida missionária. Amém. Vocês estão fazendo esse exercício, gente? Pensem sobre isso, porque isso influencia diretamente na nossa tomada de decisão diária. Assim. Eu acredito muito que as decisões que a gente toma, para a gente estar aqui hoje, servindo a Deus dessa forma, né, é porque a gente tem ali no nosso inconsciente, ou no consciente mesmo, aonde que a gente quer chegar, a mensagem que a gente quer deixar, de repente, que vai virar um legado. Né? Quando eu comecei o Cristocast, eu não fazia ideia do que eu ia precisar fazer. Eu contei brevemente para vocês ali, antes da gente começar a conversar. A única coisa que eu queria era levar a mensagem de Deus. Eu nem sabia direito fazer isso aqui, gente. E a gente começou a fazer e fomos aprendendo como uma equipe no caminho, assim. Então, quando a gente pensa sobre isso, se eu morrer amanhã, o Cristocast, que é a minha missão, no caso, né, acaba virando algo que eu vou ter deixado servindo a Deus. Então, é algo que me faz acordar todos os dias e querer fazer um pouco mais, passando às vezes por cima de coisas que são difíceis de deixar, né? Eu acho que vocês também. É difícil viajar para o outro lado do país, deixar a família lá, né? É difícil, às vezes, a gente abrir mão de compromissos, abrir mão de amizades, de família, aguentar, às vezes, falta de compreensão, né? Às vezes, precisar abraçar a solidão para viver isso, né? A solidão desse mundo, no caso. Então, quando a gente faz esse exercício e começa a pensar sobre o que a gente quer que as pessoas saibam em relação a Deus, né? Da minha vida com Deus, talvez torne um tiquinho mais fácil. Só um pouquinho. Isso que você falou, porque isso se resume a uma palavra, que é legado, que é aquilo que a gente deixa para os próximos, né? As pessoas não vão se lembrar de quantas vezes o Rick pregou, as pessoas não vão se lembrar de quantos textos o Rick escreveu, mas vão se lembrar do legado que o Rick vai deixar. E é isso que fica, o legado. Porque um texto, uma pregação pode alcançar uma ou outra pessoa, mas um legado, ele perpassa uma linha de pensamento
que muda toda a história da igreja. Todos os santos, eles deixaram legados. É por isso que outras pessoas, assistindo e vendo a vida desses santos, se inspiram. Padre Jonas deixou legado. Hoje tem gente que não conheceu o Padre Jonas, que nunca ouviu uma pregação do Padre Jonas, mas quando vê o Padre Jonas, assim, tipo, vê a canção nova, fala, que o legado do padre, é o carisma. Pronto, isso inspira, que vai além da gente, né? A gente está começando a conduzir para o final, infelizmente, mas assim, a gente ainda vai ter também pode ser melhor esse ar, vai, pode ser melhor. Tão espontâneo. A gente vai ter ainda pergunta aqui da nossa plateia, mas antes disso, tem algo que a gente sempre fala no CristoCast, que é uma mensagem que é assim, fale com Deus, mas fale sobre Deus. A gente, hoje em dia, especialmente, vive uma época da sociedade onde parece que querem que o correto seja o invertido, né? Os valores invertidos, as relações invertidas, você se perder de si, se perder de Deus, parece que isso que tem que ser o correto. E penso que a gente tem o hábito de falar com Deus. Somos cristãos, né? Vivemos uma vida de oração, vivemos uma vida na igreja, falamos com Deus diariamente nas nossas orações, mas quanto a gente fala sobre Deus, né? Eu acho que a gente fala pouco sobre Deus. A gente fala sobre política, a gente fala sobre futebol, a gente fala, às vezes, sobre o BBB, quem assiste, mas a gente fala pouco sobre Deus. E aí, vamos sair do ambiente da igreja, mas você fala de Deus na fila do banco? Você fala sobre Deus quando você está comprando na feira? Entende? Então, a gente precisa falar mais de Deus nesses outros ambientes, enquanto nós podemos. Porque também está escrito que vai chegar um momento que nem isso nós vamos poder fazer. Não é verdade? Então, qual seria qual seria o incentivo que vocês dariam para que o jovem abraçasse mais essa causa e falasse mais de Deus? Então, a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então é impossível alguém querer evangelizar se não tem a capacidade de abrir a Bíblia para ler. É possível você querer falar de Deus sem ter um relacionamento pessoal com Ele. A palavra não cai do céu do nada. A palavra, ela vem de inspirações. A palavra diz que o Espírito Santo ele nos recordará todas aquelas coisas. Mas recordar o que se eu não me abasteço? O que eu vou querer que Deus se recorda? Que Deus faz milagre na hora? Não vai fazer. Então, assim, primeira coisa, se você quer falar de Deus, entenda quem é Deus, se relacione com Deus. E primeiro, viva uma experiência concreta com Deus e não guarde isso para você. A palavra testemunho, nós somos chamados de testemunhos de Deus. Testemunho significa mártir, que é você saber que você tem que estar disposto a colocar sua cabeça na bandeja todo dia que você abre a boca para falar de Deus. Saber que você não fala para agradar homens, mas para agradar a Deus. Aquilo que Deus quer que você fale. Então a gente tem que entrar nessa dimensão de entender que existem valores que são inegociáveis. O evangelho, ele nunca vai se enquadrar na ótica do mundo, e nem pode se enquadrar. Uma vez que nós começarmos a pregar o evangelho e começa a ser aplaudido pelas pessoas do mundo, tem algo errado no nosso evangelho, porque a promessa de Jesus é que nós seríamos perseguidos, não aplaudidos. Então, é saber que eu estou entrando, me enredando num lugar no qual eu vou ser, de fato, rechaçado pelo mundo, no qual eu não vou ser enquadrado. Mas que aquilo que eu encontrei é o bastante para me assegurar de que o caminho é certo. Que tem pessoas que podem caminhar comigo, pessoas que podem me agregar na fé, pessoas que mesmo o mundo indo contra mim, depois chegando em casa, chegando na minha casa comunitária, chegando na minha comunidade, vai estar lá, Rick, você deu sua vida, você é testemunha, você foi mártir de verdade. Então, acho que parte disso, a pessoa entender que ela tem que estar cheia de Deus para dar a Deus, senão a coisa não funciona. Vai, Douglas. Eu gosto daquela passagem, né, que diz que o demônio é o príncipe desse mundo, né? E o mundo não é bonzinho com a gente, né? O mundo não é carinhoso, paciente, cheio de amor, de caridade para nos dar. Então, o príncipe desse mundo, sabiamente, assim como um anjo caído que ele não deixa que as coisas do mundo
de entender o mundo aqui não no contexto negativo. Mundo como mundo é ruim, não. Mas como ele tem influência sobre as realidades criadas, ele consegue desconcertar, causar confusão. E ele sempre causa confusão para nós ficarmos totalmente confundidos com aquilo que é bom e que não é bom. Bom, disse tudo isso para dizer que onde está o nosso coração está nosso tesouro, está o nosso tesouro. E às vezes o nosso coração está nas coisas do mundo. Então, se eu não, como o Rick disse, se eu não faço a experiência de ser amado por Deus, me abro essa experiência, cultivo essa experiência, como no podcast todo domingo você está cultivando essa experiência com Deus. Ao contrário, você está consumindo, vou dizer desse tipo, porque é muito usado, né, pelos jovens hoje, consumir. Se você está consumindo as coisas do mundo contrárias à vontade de Deus, à bondade de Deus, o seu coração vai estar ali. E se você não entende que Deus quer o melhor para você, hoje eu fui lá no Vero Peso, está em reforma, né? Eu fui levar o Rick lá, a gente foi levar o Galar e tal, o Vinícius, mas... Toma sorvete. Quando o rapaz comprou o sorvete, né? Obrigado, Deus te abençoe. Já é tão simples, né? Muito obrigado, Deus te abençoe. E não é um Deus te abençoe de ensaio, mas um Deus te abençoe assim que Deus possa visitar você nesse dia hoje. Que a paz de Deus possa te visitar, você possa ser encontrado por Deus. Só que se o meu coração está voltado às coisas baixas, eu não vou querer desejar bem para o outro em lugar nenhum. Na verdade, eu vou querer tirar vantagem do outro, né? Então, a gente já viu muitas situações, até mesmo a gente pode ter feito, eu já fiz muitas coisas erradas, mas tirar vantagem, né? De roubar um lugar de uma pessoa, né? A pessoa derrubar o dinheiro, você, em vez de ir lá correr, chacoalhar ela e falar assim, olha, você perdeu, olha que honestidade, que caridade, que integridade. Você vai lá e pisa, como eu já vi muito, pisa, a pessoa vai embora, você pega. Então, o nosso coração precisa estar em Deus para que nós possamos desejar para os outros uma vida completa e repleta. Se o nosso coração estiver nas coisas do mundo, a gente vai desejando as coisas do mundo para outras pessoas. Isso. E para a gente finalizar, tem uma provocação que a gente sempre faz no CristoCast, que eu quero que vocês respondam. Deus existe e eu posso provar. Eita. Vem um pouco d'água aqui, peraí. Vamos lá, quem vai ser o primeiro? Vamos lá. Por isso que é uma provocação também, é difícil. Olha, dá para ir para muito lugar com essa pergunta. Não tem problema. Teve uma convidada que me respondeu, cada pessoa acaba respondendo do jeito. Teve uma convidada que eu adorei, ela respondeu assim, claro que existe, eu falei com ele hoje. Muito bom, muito bom. Gostei. Então, eu acho que vou repetir essa frase. não vale. Eu acho que a maior prova de que Deus existe é o fato de eu estar aqui hoje. Porque se fosse por mim mesmo, eu não estaria. Não, quando eu falo aqui, eu não falo aqui no lugar, mas aqui em Deus. Porque por mim mesmo, sinceramente, eu não estaria. Ele quis mais do que eu. Precisou ter uma vontade maior do que a minha para que eu pudesse dar os passos necessários para eu poder seguir este caminho. Então, para mim, quando eu paro para pensar, quando eu paro assim, nossa, mano, a gente vive uma doideira, né? Deixamos casa, deixamos família. Meu Deus, para poder seguir um Deus que a gente não tá vendo aqui. Mas eu falo, cara, tem que ser real, porque se não for real, não teria porquê, cara. Não tem uma razão excessiva pra gente poder falar, cara, eu tô entregando minha vida para isso. Bom, eu vou usar palavras de outra pessoa para responder para você. Tive uma amiga por um curto espaço de tempo, chamada Priscila. Ela estava no retiro onde eu me encontrei com Deus. E depois de algumas semanas e meses que a gente se encontrou, ela disse assim para mim, olhou para mim e falou assim, Douglas, a maior prova para mim que Deus existe é ver você assim. Porque como eu me encontrava antes e quem eu me tornei depois,
só pode ser fruto de um milagre. E quem faz milagre é Deus. Amém. Glória a Deus. E vamos para as mensagens finais, infelizmente. Vamos começar com o Rick. Vai, Rick, deixa um recado para quem está assistindo a gente. Essa aqui? Essa aqui, ó. Você que está nos assistindo agora ou vai assistir depois, a provocação que eu tenho para deixar para você e o recado é um recado de esperança. Nós falamos aqui hoje sobre nossos testemunhos e com certeza você foi tocado por aquilo que Deus falou. Você viu Deus aqui, você viu a concretude da ação de Deus. Mas saiba que essa mensagem de esperança que nós falamos aqui é para você também. Não é algo restrito a nós, mas para você. Saiba que esse podcast é um pretexto de Deus para te encontrar. Caso você não tenha encontrado com Ele, e também se você já tiver encontrado com Ele e tenha se perdido. Saiba, Deus, Ele nunca cansa de te buscar e te procurar. Amém. Nem falou tudo, né? Vai, Douglas. Mas, primeiro, eu quero te dizer que Deus, ele é muito maior do que nós possamos conceber. Ele é tão grande que não cabe na nossa cabeça. Sendo assim, Deus tem muito mais para você do que você possa imaginar. Está na hora de você deixar um pouco de lado os seus planos pessoais e começar a perguntar para Deus o que Ele tem para você. Graças a Deus eu fiz essa pergunta há 9 anos atrás, antes de entrar para a comunidade, e eu abri mão de muita coisa. Mas Deus multiplicou e eu hoje tenho mais 100 vezes mais do que eu poderia ter lá fora. Eu tenho 100 vezes mais famílias, irmãos e felicidade aqui nessa terra, com gostinho de eternidade. Então, se abra à vontade de Deus para a sua vida. Você não vai se arrepender. Glória a Deus por isso. Aleluia. Gente, aí para terminar, vou denunciar a minha idade. Eu tive que botar o óculos para ler aqui, tá? Mas a gente não pode terminar esse podcast sem fazer alguns agradecimentos, especialmente aqui ao Centro Social Auxílio, onde está acontecendo o evento Revolução Jesus, a CN Produções, a loja Totus Tus Mariai, Reluz Materiais Elétricos e Hidráulicos, a Chiqueretê, Virte Mídias Sociais, Loja Espaço Católico, Instituto Data Sensor, Augusta Rainha Moda Católica, o Estúdio 091, meu parceiraço no CristoCast, e, claro, a Canção Nova e aos nossos queridos convidados. Por favor, gente, salva de palmas. Obrigada. André, eu quero dizer uma coisa para finalizar, que eu intuo que uma próxima vez que nós voltemos aqui em Belém, nessa terra maravilhosa, Deus já terá coisas novas para o podcast para vocês. Amém. Eu recebo. Deus não revela os seus planos aos seus escolhidos de forma inteira, assim como Deus não revelou ao Padre Jonas tudo que ia ser a Canção Nova. E eu acredito que, no caso de vocês, Deus tem algo que vai aumentando e tomando proporções tão grandes, tão altas, que na sua capacidade humana você não vai conseguir mesmo, sua equipe não vai conseguir, mas porque é o plano de Deus, isso vai acontecer. Eu acredito que quando a gente voltar aqui, né, Rick? Se um dia a gente voltar, os nossos irmãos voltarem, Já estão convidados, né, gente? vai acontecer isso. Amém. Eu recebo de todo o coração. Gente, obrigada mesmo. Foi uma alegria gigante, uma honra conversar com vocês. Gente, plateia, muito obrigada. Eu amei vocês aqui. E você que ficou até agora acompanhando a nossa conversa virtualmente, aí do outro lado da telinha, mas eu sei que no seu coração você estava aqui com a gente. E eu sei também que o Espírito Santo aproveitou e levou uma mensagem que foi falado aqui para tocar, para aquecer, assim, ó, a tua alma bem fundo. Se você estava se sentindo um pouquinho distante, aproveita, reanima a tua fé, pede para o Senhor, assim, vai para o teu quarto, no secreto, e fala assim, Pai, eis-me aqui, vem falar comigo mais um pouquinho, se chega, cura as minhas feridas, me mostra o que eu tenho que fazer. É um Pai amoroso, eu tenho certeza que
com essa sementinha aqui, ele vai construir uma árvore maravilhosa de fé na sua vida, no seu coração. Então, como eu costumo dizer, é uma alegria gigante ter servido a Deus mais uma vez. E, como sempre, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.